O MMA é um esporte simplesmente cruel, desde o início até o fim da jornada de todo lutador. Por mais que todos tenham aquele sonho de se aposentar invicto, de nunca sofrer uma derrota na carreira e de fechar a sua história com chave de ouro, na grande maioria das vezes isso não acontece. Lutadores que não sabem a hora de parar sofrem com imprevistos, lesões, derrotas, tragédias. Bom, ninguém consegue prever o futuro e ninguém consegue definir como vai ser a reta final da sua carreira no esporte. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar das 10 aposentadorias mais tristes da história do UFC. Mas antes de tudo, queria dizer pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Inner AI, simplesmente a maior assinatura de inteligência artificial aqui do Brasil. Em uma assinatura só, você tem direito a todas as principais inteligências artificiais do mercado, incluindo Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, tudo isso em uma assinatura pagando menos do que a assinatura dessas que eu citei, além de outras funcionalidades, cursos especializados e também assistentes virtuais que vão te ajudar a usufruir dessas plataformas da melhor forma. Para melhorar ainda mais o pacote, só os inscritos aqui do canal têm direito a um desconto exclusivo. Acessando o link aqui no primeiro comentário fixado, você tem R$120 de desconto no plano anual da Inner. Você ganha um desconto tanto no plano Lite como também no plano Pro. E aí, quer começar a trabalhar com IA? Cria sua conta na Inner e garanta o seu desconto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Número 10, Daniel Cormier. Se tem algo que sempre assombrou a carreira do DC, não só no MMA, mas em toda a sua vida esportiva, é a ideia de que ele sempre foi o número 2. Número 2 no wrestling para o Cael Sanderson, número 2 nos meio pesados contra o John Jones, até que ele chegou nos pesos pesados e parecia que ele reinaria sozinho, que agora ele deixaria os outros na sombra. Ele havia derrotado o Stipe Miocic, havia defendido seu cinturão contra o Derrick Lewis e caminhava para um bom fim de carreira como duplo campeão do UFC. Até que veio a revanche contra o próprio Miocic. E a partir daí tudo mudou. Cormier foi derrotado em uma luta que ele estava vencendo, acabou perdendo seu cinturão no processo e na luta seguinte, a trilogia contra o Miocic, ele acabou sendo derrotado naquela que foi a última luta da sua carreira. Novamente ficando em segundo lugar agora no peso pesado. E depois dessa luta intensa contra o Miocic, onde ele ficou temporariamente cego de um olho, o DC percebeu que seu tempo no esporte havia acabado e que era melhor sair como segundo lugar para que ele não caísse ainda mais para terceiro ou menos. You know, Joe, I'm not interested in fighting for anything but titles, and I don't imagine there's going to be a title in the future, so... Número 9, Frank Edgar. É difícil achar alguém que não goste do Frank Edgar. Mesmo sendo bem menor do que a concorrência, o baixinho foi um dos maiores campeões da categoria mais disputada do UFC. Foi ranqueado em 3 divisões diferentes e sempre entregou grandes lutas. Mas a reta final da carreira do Frank Edgar foi bem cruel. E depois de vários resultados negativos, ele bateu o martelo e definiu que iria se aposentar em casa, lutando em Nova York no UFC 281, na frente da sua própria torcida, dos seus conterrâneos. Só que infelizmente acabou de forma triste, com o ex-campeão dos leves sendo brutalmente nocauteado em apenas 2 minutos de luta, bem na frente dos seus conterrâneos. Sports not always so forgiving, man. I love everybody. You guys make this awesome. Frankie Edgar, ladies and gentlemen! Número 8, Brad Pickett. Durante vários anos, Brad Pickett foi um dos grandes astros do MMA inglês, mas como na grande maioria dos casos, a reta final da carreira dele foi cercada de várias derrotas, que fizeram ele repensar o seu futuro. Pickett então faria uma última luta em casa, lutando diante do público de Londres no UFC Fight Night de fevereiro de 2016. E felizmente ele estava vencendo o combate contra Marlon Vera, estava vencendo o primeiro round, venceu o segundo e também estava na frente no terceiro. Estava caminhando para uma última luta feliz, um último show diante da torcida inglesa. Até que faltando mais ou menos 1 minuto para o fim da luta, ele acabou sendo nocauteado por um chute alto do Marlon Vera. E infelizmente, a despedida foi completamente arruinada. E deu para ver o quanto isso mexeu com Pickett na entrevista pós-luta. Ele realmente queria entregar um último show para os fãs. So much is going on right now. I'm so thankful for the UFC giving me this platform to show my skills, and all the fans, man, I love you. No final das contas, de fato, ele acabou entregando um bom show, mas não foi o resultado que ele queria. Número 7, Glover Teixeira. Se tem uma frase que define bem essa reta final da carreira do Glover Teixeira, é aquela icônica cena do Rocky Balboa. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Aos 43 anos de idade, ele atravessou o Vale do Inferno, mas conseguiu se tornar o campeão mais velho pela primeira vez
da história do UFC. E em sua despedida, lutando em casa no UFC Rio, a história não mudou. O Glover aguentou um castigo homérico contra o Jamal Hill, que era 12 anos mais novo, mas como sempre, ele caiu atirando, não se entregou. No fim das contas, ele entregou todo o seu coração dentro daquele octógono e entregou também um show para os brasileiros presentes, embora tenha sido derrotado na decisão dos juízes, naquela que seria a última luta da sua carreira. E a pior parte é que, por mais que o Glover tivesse batalhado até o fim, com sangue e suor, e até contra o próprio tempo, já que ele era 12 anos mais velho do que o Jamal Hill, quando saiu o resultado, o público brasileiro simplesmente o abandonou. Assim que o resultado saiu, a grande maioria dos brasileiros deixaram a arena, fazendo com que Glover, ainda com o rosto inchado pela guerra que acabou de travar, se aposentasse em uma arena vazia, no seu próprio país. Com muita honra de aposentar junto com o Shogun. Eu paro hoje. Número 6. Stipe Miocic. Recentemente o UFC tem feito uma coisa bem legal, entregar vídeos de tributo para aqueles lutadores que anunciam sua aposentadoria no octógono. Embora esses vídeos não sejam feitos para todos, já que alguns não bateram o martelo de fato, ou seja, não falaram, não garantiram antes pro UFC que iriam se aposentar. Talvez eles deixassem o UFC, saíssem do MMA, mas fossem competir em outras organizações. Sabendo disso, não tem como ficar, no mínimo, triste e revoltado com o que aconteceu com Stipe Miocic. Antes da sua luta contra John Jones, o próprio Dana White havia afirmado que seria a última luta do Miocic, independente do resultado. Até se ele vencesse o John Jones, ele iria se aposentar. E como estamos falando do maior peso pesado que já competiu na história do UFC, o mínimo que ele merecia era um vídeo de tributo, uma homenagem. No final das contas, o Stipe Miocic realmente perdeu pro John Jones e anunciou a sua aposentadoria. Mas tudo que ele recebeu foi apenas aquela tradicional entrevista que durou só 1 minuto. Não teve um adeus, não teve um vídeo de tributo, nada. Apenas manda um tchau que a gente já vai fechar e apagar as luzes. Sobre isso, eu acho que tem duas explicações. A primeira é que o Stipe não garantiu de fato que iria se aposentar. Talvez ele tivesse planos de continuar competindo, ou talvez tentar uma revanche contra o Jones. E tem a segunda, que eu acho que é a que mais se encaixa, que a relação do Stipe Miocic com o UFC nunca foi das melhores. Muito pelo contrário. Ainda assim, não muda o fato, não muda as conquistas, o que ele fez pela organização. E acho que um vídeo tributo de 3 minutos, uma coisa que o UFC consegue fazer facilmente, era o mínimo que o Miocic merecia na última luta da sua carreira. Número 5. Donald Cerrone. Fazer aquilo que ama até a magia, o amor, acabar. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Donald Cerrone. Se tinha alguém que amava o seu trabalho como lutador, esse alguém era o Donald Cerrone, que lutava 5 vezes no ano, já teve mês que ele lutou 2 vezes e sempre competindo no mais alto nível. E mesmo quando ele entrava em uma fase, acumulando derrotas em sequência, ele sempre conseguia dar a volta por cima, se recuperava. Cerrone é um daqueles lutadores que certamente mereciam ter sido campeões em pelo menos uma grande organização. Mas entre 2019 e 2022, a chama foi se apagando. Cerrone sofreu 6 derrotas e um empate nas últimas 7 lutas, e tudo isso num espaço de tempo curto, 3 anos. E a cada rodada ele se mostrava cada vez menos competitivo, parecia que ele nem estava mais lá. Até que na última derrota contra Jim Miller, que ele havia vencido no passado, na entrevista pós-luta ele finalmente retirou as luvas e admitiu: I don't love it anymore, Joe. It's hard for me to get up and O cowboy então deixou seu chapéu no centro do octógono e, apesar das derrotas, conseguiu dizer adeus com um sorriso no rosto. One hell of a career, man. Hopefully one day I'm in the Hall of Fame, and thank you so much, UFC. Número 4, Chael Sonnen. Tá, esse aqui vai ser um pequeno roubo na lista porque a aposentadoria dele foi no Bellator. E eu acho que amadurecer na vida é perceber como o Chael Sonnen era um cara à frente do seu tempo. E que aquela persona que provocava seus adversários, que xingava todo mundo, era apenas um personagem. Nada mais do que uma ferramenta de promoção e uma fábrica de carisma. Anderson Silva, you absolutely suck! Mas a gente se esquece que por trás dessa máscara havia um atleta que tinha seus sonhos, tinha seus objetivos. E ele prometeu no leito de morte de seu pai que iria ser campeão mundial. Em sua última luta contra Lyoto Machida, o Sonnen sequer pensava em se aposentar naquela noite. Mas depois de sofrer uma derrota bem dura contra o Dragão, o americano acabou repensando. E então decidiu que iria pendurar as luvas definitivamente. Sonnen levantou a cabeça, disse que não tinha arrependimentos, que viveu a vida do seu jeito, viveu a sua carreira do seu jeito. Mas quando o jornalista perguntou na coletiva de imprensa pós-luta sobre o que ele diria para o seu pai, o Sonnen não conseguiu conter as lágrimas e disse: I just tell him I tried.
Número 3. Anderson Silva. Certamente podemos dizer que Anderson Silva sabe lutar, mas infelizmente ele não sabe a hora de parar. Mesmo depois de 2 lesões graves, idade, doping e uma série de derrotas, o Spider seguia insistindo em competir no UFC, até que chegou ao ponto onde o UFC negociou uma última luta, uma despedida. Ele enfrentaria o Uriah Hall em outubro de 2020, e o timing não poderia ter sido pior, já que a luta aconteceu no meio da pandemia, não contaria com a presença do público e ocorreria no silencioso salão do UFC Apex. Na luta, Anderson Silva foi brutalmente nocauteado por Uriah Hall, com direito a 2 knockdowns, e apareceu mais ferido e machucado do que nunca quando o combate acabou, mal conseguindo ficar de pé sozinho. E depois de encher estádios ao redor do mundo e fazer história no UFC, com recordes que até hoje não foram quebrados diante da vibração da torcida, o lendário Homem-Aranha teve que se despedir com o eco de um salão vazio. Número 2. BJ Penn. Durante vários e vários anos, BJ Penn era a excelência do MMA. Inclusive, o próprio Anderson Silva colocava o BJ acima de si mesmo como o melhor lutador da história. Mas a reta final de sua carreira foi uma das mais tristes de se acompanhar. BJ Penn tentava lutar contra o tempo e sua própria sede de competição. Acontece que a luta era uma válvula de escape. Ele precisava disso para poder conter os seus demônios internos. O problema é que o tempo passou. BJ sofreu 7 derrotas seguidas na reta final da sua carreira, onde sequer oferecia competição para os seus adversários. E para piorar, surge um novo vídeo na internet onde o BJ foi nocauteado por um cidadão qualquer em uma briga de rua. Isso aí foi o basta para o UFC, que interveio e forçou a aposentadoria daquele que foi um dos maiores campeões da categoria dos leves. E isso só fez com que seus demônios internos se soltassem. BJ Penn vive hoje uma situação deprimente, acumulando diversos problemas criminais e mandados de prisão. A última notícia que tivemos da lenda foi um pedido de socorro, ele pedindo ajuda para Dana White e Lorenzo Fertitta porque foi expulso de casa, não tinha onde morar. Uma situação simplesmente lamentável para um daqueles que já foi considerado um dos maiores da história. Número 1. Chuck Liddell. Durante anos, Chuck Liddell era a personificação do MMA. Ele era o garoto propaganda do UFC nos anos 2000. Mas, na reta final da sua carreira, era nítido que o Homem de Gelo não estava mais lá. Era só uma armadura vazia. Chuck foi acumulando uma série de derrotas onde ele era brutalmente nocauteado. E a situação foi ficando cada vez mais feia. Era difícil acompanhar essa fase do Chuck Liddell, chegando ao ponto onde Dana White teve que intervir. Afinal, a relação do Dana White com Chuck Liddell é muito longa. Os dois não só eram amigos, mas anteriormente o Dana White era o manager do Chuck Liddell. E então, em troca da sua aposentadoria, porque ele não aguentava ver mais o seu amigo sendo nocauteado dessa forma, Dana White ofereceu um escritório, um trabalho fixo no UFC, em troca da sua aposentadoria. Chuck aceitou o acordo, só que esse escritório não durou tanto tempo. Em 2016, depois que a Endeavor comprou o UFC, os novos donos trouxeram uma série de mudanças, e o Chuck acabou sendo demitido da organização. E isso deu aquela brecha para ele tentar mais uma luta. Ele faria uma revanche contra o seu longevo rival Tito Ortiz, mas com 50 anos de idade, o Chuck sequer parecia uma sombra de si mesmo, e foi facilmente nocauteado pelo seu rival em um evento que nem existe mais. Iceman Chuck Liddell. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.